brasileiros, comentou, né? Afrânio, Qual... obrigado por lembrar que tem que gravar. Temos que gravar, né? Então vamos até Já está voltando, gravando. tá gravando aí, ótimo. Mas até recapitulando, né? A crise do SVB é uma coisa que qualquer banqueiro brasileiro estagiário teria previsto, porque o Brasil ele vive em constante crise. E eu sou um exemplo do que seria o antifrágil, porque eu passei absolutamente por todo tipo de crise, inclusive nasci nos anos 80, que eu acho que é brincadeira de criança perto do que a gente vive agora, né? E eu comecei a programar sozinho em 1996, né, 12 anos. Criei minha primeira empresa com 14 anos, 1998, e ela foi vendida no ápice da primeira grande bolha, a bolha da internet. Então, eu fiz aquele trajeto startupeiro sem saber o que estava fazendo, né? E daí em diante, eu digo que eu permaneci invicto com a minha carteira de trabalho em branco, né? Nunca trabalhei em nenhuma empresa, eu sempre tive operações, todas elas tecnológicas. Passei crise de 2000, 2008 aqui no Brasil nem me pegou muito, pegou um pouquinho depois, né? Porque o reflexo aqui no Brasil bateu depois, né? E eu entrei no segmento de inovação e de startup em 2016 para frente. Eu sempre, né, começo aos primeiros 15 anos aí na área de tecnologia, fui um dos primeiros CTOs on demand aqui no Brasil. Agora está cheio, CTOs on service para cima e para baixo. Lá no meio dos anos 2000 tinha eu, né? Tinha eu mais uma meia dúzia aí com sorte. 2021 eu parei, né? Eu me aposentei, né? Enfim, das vias normais e comecei um ensaio para migrar para o Venture Capital, porque eu fui acumulando muito equity, né? Nesse meio do caminho e hoje, né? Eu posso dizer que, óbvio, eu sempre tenho aí um gosto por tecnologia, mas hoje a minha principal atuação é basicamente venture capital, não só venture capital, né, mas o mercado de capitais em geral, ligados a produtos de tecnologia. Então eu mesmo tenho 3 empresas que de fato eu toco, que são que tomam um pouquinho mais de tempo. Uma delas é a Tech Founder, que é uma aceleradora de pessoas e negócios tecnológicos, né? Então a gente tem até tanto a gente tem um braço de capacitação para fundraising de verdade, né? Não que eu digo não aquela brincadeira de pitch, né? E um braço também de gigger, né? Mas boa parte do meu tempo hoje está concentrado em manter o meu portfólio ativo de flow funcionando. E eu tenho algumas opiniões muito particulares no mercado de venture capital, porque justamente eu sou um cara que aprendeu de forma empírica. Eu aprendi fazendo. Então, eu não sou um cara, por exemplo, formado em economia, etc. Eu aprendi a investir investindo. Eu aprendi a liquidar empresas liquidando empresas, né? E aí foi quando, né, no ano passado, eu comecei a escrever algumas coisas, porque eu percebia que muita gente do setor eles estavam. Imagina o seguinte: você tem um carro e ao invés de você olhar pelo para-brisa, você está dirigindo olhando para o manual do carro. Eu acho que isso só pode culminar num acidente que, inclusive, aconteceu, né? O que aconteceu nos últimos anos no Venture Capital foi só a concretização de que as pessoas, ao invés de estarem olhando para frente, elas estavam olhando para baixo, ou para o lado, para qualquer lugar, menos para a realidade, né? Então não me surpreendeu em nada, inclusive eu achei que isso ia acontecer há muito tempo atrás, é que a gente teve aí ainda alguns respiros e alguns golpes de sorte aí para o mercado de capitais, mas o fato é que agora a realidade bateu na porta, né? E quando a gente chega nesse ponto, né, Fernando, é bem interessante porque quem está construindo ativos de verdade agora vão ter oportunidade para prosperar, porque até então eram atrapalhados aí por quem estava aí só tumultuando, né, Fernando? Acho que é uma introdução aí só também para não entregar aí todo o assunto de uma vez, né? Prender a audiência um pouquinho. Não, legal, deu um overview aí bacana, né, da sua trajetória aí, né, do seu DNA, foi ótimo. Boa. E aí, acho que até começando, né, Fernando? Acho que o primeiro ponto que eu trago aqui, e que é a raiz, né? No ano passado, quem me acompanha no LinkedIn, quem acompanha a mídia especializada,
vê que surgiu um novo tipo de startup que é, né, a startup vira-lata caramelo, né? E aquilo lá eu escrevi exatamente na semana. É curioso que as coisas acontecem de sexta para segunda, né? As bombas as galera solta de sexta, porque aí o pessoal tem um tempinho para tentar se organizar. E no ano passado foi quando a iCombinator, que é uma das grandes referências de aceleração no mundo, soltou, né, aquele comunicado falando do inverno das startups, né? Até aí tudo bem, né? É o mercado deles. O que me alarmou foi quando supostos analistas especializados brasileiros começaram a ficar preocupados. Aí eu pensei, cara, são mercados totalmente diferentes, são mercados inclusive isolados. E se o cara daqui está preocupado com uma informação de lá, é porque esse cara que está aqui não sabe o que está fazendo. E isso me gerou uma preocupação muito grande. E aí eu comecei a desenhar um pouquinho, escrever bastante a respeito do quê? Boa parte do que nós chamamos aí de cultura de inovação brasileira foi, na verdade, um contrabando do Vale do Silício. Um contrabando. Né? A mesma coisa que você pegar um carro americano, você pega lá um Dodge Charger, você traz aqui para o Brasil, abastece 15 dias com gasolina comum. Sabe o que vai acontecer com esse carro? Ele vai pifar, bomba de combustível vai pifar, isso se não estragar outras partes do carro. Então, o que acontece? Eu falo que uma parte da síndrome de vira-lata brasileiro consiste no quê? Se vem do Vale do Silício é legal, se vem do Vale do Silício funciona, se vem de Israel funciona, só que o mercado brasileiro ele é completamente diferente em absolutamente todos os níveis, tá? E é uma crítica que eu trago porque eu passei por vários programas de aceleração, eu sou do ecossistema e eu via muita gente ensinando as pessoas com a receita de bolo do Vale do Silício. Obviamente que o desastre iria acontecer. Eu falo, o desastre só não foi maior no Brasil porque não tinha tanto dinheiro. Porque quando você dá dinheiro para um maluco, aí que o cara se explode mesmo. Então, a Ô, sorte do Cris, Brasil é que não tinha deixa funding, eu né? fazer um comentário aqui, viu, Oi, gente? Cláudio. Esquecemos de avisar, mas vocês podem interromper, eu vou começar a interromper. Vamos lá, Vamos Cláudio. lá. Na verdade, até mesmo nos Estados Unidos, Vale do Silício é Vale do Silício e não pode ser replicado em outros Em outras ecossistemas. regiões, né? Porque a dinâmica de capital, que meu. nem eu digo, imagina você, por exemplo, São Francisco para o Texas, né, que está tendo a migração agora. Já é diferente, imagina de lá para cá, a Para o situação Brasil, piora mais ainda. Mas piora, Cláudio. continua contando. E aí, Cláudio, olha só, isso aí é muito importante, porque assim, vários silícios são casos totalmente atípicos, inclusive com nível de distorção extremo do mercado de venture capital, que inclusive assim, ia começar pelo SoftBank, né? Que basicamente tumultuou aí o mercado inteiro, né? Mas assim, só para a gente começar, né? Só para também a gente não ficar só na especulação, né? A gente já começa, primeiro ponto aí que começou e é a raiz aí da startup vira-lata caramelo, é aquela história do unicórnio. Tá? Então, toda vez que eu ia para qualquer lugar, eu entrei mais forte no mercado de startup lá para 2017, mas era unicórnio para lá, unicórnio para cá, IPO, etc. Eu falei, pô, no começo você até acha interessante, né? Porque o unicórnio é um tipo de quadrúpedo muito simpático, né? Ele é colorido, ele é sorridente, né? Ele tem um chifre só ao invés de dois, né? Então ele economiza chifres, né? Só que aí começam as distorções, tá? Então, primeiro ponto, quando a gente começa a especular, por exemplo, a construção de uma empresa unicórnio, isso implica numa série de decisões financeiras na empresa, em termos de escala, de estratégia de funding, etc. Né? O que o pessoal não falou, primeiro ponto, o que é uma startup? Né? Eu gosto sempre, né, de trazer o que é o termo startup e constantemente eu tenho que corrigir a minha audiência no LinkedIn sobre o entendimento do termo. Então, muita gente chega lá e fala, não, qualquer empresa tecnológica já é uma startup. Então, o cara vai, abre um e-commerce, ele já se auto-intitula startup. Então, ele tem um aplicativo, ele se auto-intitula uma startup. Né? E aí a gente traz as definições clássicas. Né? Tem lá a definição do Steve Blanker, né, que ele diz que é uma organização temporária. Né? Eu sempre falo da padaria, né, Alessandro?
Padaria Tech, né? O que o Steve Blank fala? Ele é uma organização temporária, né, em busca de um modelo de negócios repetível e escalável, né? E aí veio o Eric Rice, que ele é aluno do Steve Blank, e ele me lança, que é uma organização humana que busca criar novos produtos e serviços num cenário de extrema incerteza. Tá? Então, essas são duas definições clássicas, só que, qual que é o problema? Elas estão erradas? Não, elas estão absolutamente certas. O problema é a interpretação. Tá? Porque as pessoas interpretam errado. Então, imagina você chegar na junta comercial, oi, eu quero abrir uma organização temporária. Imagina a cara do sujeito. O que você quer? Ah, não, me desculpe, eu queria abrir uma organização humana. Não existe isso. Tá? Então, o que acontece? São duas definições que estão perfeitamente corretas. Então, se você for buscar a literatura de Steve Blank, que é uma literatura muito rica, a literatura de Eric Rice ela é muito rica, porém, o brasileiro curte fazer o quê? Ler o que está escrito lá e fazer exatamente o que está lá. Né? É a mesma coisa quando vê um fanático religioso tenta executar exatamente o que está nas escrituras, só pode dar desastre. Né? E como que eu defino startup? E aí é a hora que todo mundo fala, nossa, eu não sabia. E eu falo, meu Deus, que perigo. Né? Então, o que é uma startup? Startup ela é um tipo de empresa inovadora, de N outros tipos que existem por aí, tá? Que tem um modelo de negócios potencialmente escalável, que não distribui dividendos e busca um evento de liquidez, certo? Se não atender a esses 4 pontos, não é uma startup, tá? Então, por exemplo, mas a minha startup não busca um evento de liquidez. O que é um evento de liquidez? É um M&A, né, que é quando você vende a sua operação, ou ela é fundida a outra, né, uma operação um pouco mais rara, ou ela dá IPO, certo? Então, o primeiro erro que eu vejo, nossa, eu não sabia que eu tinha que fazer uma liquidez. Já começou errado, né? Eu não sabia que não distribuía dividendos. Por que é muito importante a gente saber isso? Né? Porque a raiz da startup é o ativo financeiro. Toda startup é um ativo financeiro. E é aí que entra o Venture Capital. Tá? E é aí que o Venture Capital se diferencia de outras classes de investimento. Então, se fosse uma empresa normal, a padaria, né, Alessandra? Se fosse uma padaria, por que eu investiria numa padaria? Primeiro porque eu gosto de pão, né? Eu amo pão, então eu quero ter uma padaria. Perfeito. Então eu coloco dinheiro na padaria porque eu espero dividendos dessa padaria. Eu não espero que essa padaria vai ser adquirida por uma padaria maior. Eu também não espero que ela vá dar IPO, né? Senão todo mundo aí, né, teria problemas com sobrepeso. Já um investidor de startup, o que ele faz? Ele meio que o capital que ele coloca lá, ele espera a máxima valorização para que ele receba o retorno no exit, que geralmente acontece no M&A, mas em casos aí de ativos muito diferentes acontece no IPO. Tá? E aí que as coisas começam a ficar diferentes. Tá? Por quê? Vamos falar de IPO aqui no Brasil. Quando a gente fala de IPO no Brasil, se você pegar todas as empresas da B3 juntas, não dá o valuation de uma boa empresa americana. Estou falando de uma. Então, se você pega tudo que o Brasil tem na bolsa e juntar, não dá uma boa empresa americana. Outra questão é a quantidade de pessoas que investem em renda variável, porque acho que as pessoas não... O áudio cortou aqui para mim, foi só para mim ou... não, acho que deu cortou para todo mundo. Cortou, né? Vamos lá. Mas não perdemos nada, eu parei na hora. Então... Ele faz isso, Rafa, para ver se a gente está prestando atenção. Eu faço isso porque às vezes o pessoal dorme, né? Muito assunto chato, né? Mas não dá um. Cris, olha só, está ficando legal. Eu estou anotando várias coisas aqui. Né? Depois eu quero, não precisa ser agora, mas lá na frente, por favor, depois você pode explicar melhor o que essa startup vira-lata, cara. Explico. Achei maravilhoso. Guarda aí na memória 2 para depois a gente saber, mas continua. Isso, ela faz parte do storytelling aqui, né? E aí, quando a gente fala de IPO, né, o que é muito importante no sistema financeiro? Que as pessoas simplesmente acham que basicamente é um sistema místico, né? Que as coisas sobem e descem e vale o que está na tela. Na verdade, tudo aquilo que está numa tela
existe uma empresa de verdade, com pessoas de verdade, com dinheiro de verdade do outro lado. Certo? É isso que as pessoas esquecem. Então, primeiro ponto, por que não é muito plausível você colocar a IPO como primeira opção de liquidez? Porque, primeiro, que a Bolsa Brasileira tem um cap muito baixo. Certo? Então, não adianta se achar que vai dar IPO, que vai levantar um belo dinheiro, porque não vai. Tá? Porque, inclusive, a quantidade de pessoas que investem na Bolsa aqui no Brasil versus Estados Unidos é bizarramente diferente, fora o cap de cada um. Então, quando a gente está falando dos Estados Unidos, cara, qualquer um vai lá e abre ações na Bolsa, né? Inclusive no Netflix tem até o caso daquela GameStop, que foi, inclusive eu recomendo que vocês procurem lá no Netflix a história da GameStop, porque Muito bom. foi muito legal. E é um caso de um ativo totalmente aleatório demais, né? E caiu numa bagunça lá do Reddit e virou virou um grande caos, né? Então, beleza. Então, existe essa questão aí, primeira, da definição, mas uma vez que você entende a definição, tem essa questão de dinâmica do ativo financeiro. Então, o que você tem que fazer? Você simplesmente tem que sair, beleza? Valorizar esse ativo e, no final, liquidá-lo. Tá? E a liquidação mais comum aqui no Brasil é o M&A, é quando um CVC vai lá e compra, né, uma empresa. Né? Geralmente, quando eu falo CVC, geralmente é uma corporação que faz aquisição através de um braço chamado Corporate Venture. Esse é o trajeto tradicional da startup brasileira. Né? E o que é muito interessante? Então, quem já sabe disso já vai direto ao ponto, constrói startups muito boas e tem a liquidez mais rápida. Inclusive, o Brasil é um dos campeões de liquidez do mundo, justamente por quê? Porque o trajeto do M&A é um trajeto curto. Enquanto a gente assume que, por exemplo, um IPO pode levar 10 anos, um M&A pode acontecer de 3 a 5 anos, ou seja, em menos da metade do prazo típico de uma startup americana, o investidor brasileiro tem liquidez. Então, e detalhe, liquidez com um belíssimo do multiplicador, porque se você pegar uma startup early stage, em estágio inicial, né, primeira etapa dela, até uma venda simples, uma venda típica de ticket baixo. O que é um ticket baixo de venda hoje no Brasil? Uma venda entre 30 e 50 milhões, eu digo que é o gol das startups, é o que vende fácil. Tá? De 30 a 50 milhões é um exit bem simples de fazer. Então, você imagina o sujeito que entrou a 2 milhões e meio de valuation, em pouco mais de 3 anos ele está saindo provavelmente com 20 vezes de valorização. É uma big de uma valorização. Eu duvido que tenha um ativo aí relativamente controlável como é uma startup. Inclusive, o pessoal fala, pô, mas como é que é isso? Você fala que startup ela é muito mais previsível do que uma big. Porque a big, qualquer espirro, ela pode ter um big de um problema. E a gente está vendo isso agora, né? Porque o mercado financeiro, mercado corporativo, ele sempre foi muito mascarado pela abundância de capital. Quando o capital começa a drenar, você percebe que as coisas não eram tão estáveis quanto pareciam. Né? Então, o que está acontecendo agora de quebradeira tal, na verdade, basicamente é uma correção de uma situação esdrúxula de décadas. E agora está estourando, o que é muito bom para as empresas aí menores. Né? Então, pega esse caso aí de um M&A típico. Quando a gente fala de M&A, isso também esbarra um pouquinho no chamado Vale da Morte. Por isso que eu falo, ensinam tudo errado. Foi daí que eu fui obrigado a escrever sobre a startup virada de caramelo, porque se eu não fizesse isso, eu ia continuar essa bagunça toda. Né? Por exemplo, a gente fala Vale da Morte. Né? Então, o pessoal costuma associar o Vale da Morte aos 2 primeiros anos de existência de uma empresa. Na verdade, esse trecho chama-se Vale dos Suicidas. Por que é o Vale dos Suicidas? Porque as empresas quebram por absoluta imperícia. Absoluta imperícia. Não é assim, o mercado foi... Não, foi falta de perícia do founder. Logicamente, founder de primeira viagem tem mais dificuldade. Mas quando você já sabe o que você está fazendo, você não quebra uma startup em 2 anos. Onde que é a parte crítica dela? A parte crítica, por incrível que pareça, é no limiar superior das startups. O que é limiar superior? O M&A no Brasil geralmente acontece entre 30 milhões a 400 milhões. Tá? Acima disso, você tem alguns casos de M&A excepcionais.
Mas aí são casos extremamente excepcionais. Mas a curva típica vai de 30 a 400 milhões. Onde que está a faixa de perigo aí? Startup que passa da série A. Por quê? Porque aí você entra no verdadeiro Vale da Morte. O que significa Vale da Morte? É um deserto onde a sua saída vai ser aonde? Só o IPO. E entre a série A e o IPO, provavelmente você vai ter que varrer o vocabulário inteiro de séries de captação. E se uma delas falhar e o seu cash burn estiver muito alto, e normalmente está, porque você está buscando um crescimento excessivo, você quebra. Se você pegar, por exemplo, a sequência, quer ver um exemplo de uma startup que quase ficou pelo caminho? Airbnb. Por 2 vezes eles deram down round, por 2 vezes eles estiveram em risco extremo de quebra. Então, o verdadeiro Vale da Morte está aí, né? Ô, meu amigo. Deixa eu só dar uma refletida aí, alguns pontos, né, que você colocou aí. Eu achei muito legal, e vale a pena guardar na memória 2, e normalmente, quando a gente está dialogando com as startups, quer seja mentores, quer seja founders, a gente tem como olhar, né, fazer uma jornada longa. Sim, 10 anos, geralmente. Não está no mindset das startups a ideia de um M&A, muito pelo contrário, né? A ideia é que você possa estar crescendo, crescendo, crescendo o tempo todo. Outra coisa legal, né, é quando você faz aquela definição de startup. Isso, olha, lembrem que vocês são um evento de liquidez. Isso, e tem Isso é muito bom. E tem que ser projetado de saída, isso. Vocês são um ativo financeiro, isso é muito legal, né? E não distribui dividendo, isso muda, né? Você traz para dentro desse campo de debate, né, a diferença entre uma economia linear e tradicional, né, para o modelo esse modelo aí da sociedade do século XXI. E é legal, né? Achei bacana essa questão aí, só para a gente refletir, essa ideia, né, do Vale da Morte e o Vale da Imperícia. O Vale da Imperícia, inclusive, melhor, né? Porque. E aí, Cris, eu pergunto para você o seguinte, né? As nossas startups, né, estão passando por toda essa discussão que a gente vê no dia a dia, né? E aí, na sua jornada, né, você está trazendo para a gente essas ideias. Agora, num hands-on, numa questão mais hands-on, né, o que você pode trazer para a gente como advisor? Olha, hoje, né, o foco deve ser esse, não aquele. Sim, com certeza. Então, olha só. Primeiro ponto que eu gosto muito das startups, eu não gosto não só porque é tecnológico, etc., mas você percebe que a startup ele é o instrumento que democratiza o acesso do empreendedor ao mercado financeiro de verdade, não é verdade? Porque antes, o máximo que o empreendedor pequeno podia fazer? Ele podia ir lá no banco e tomar um empréstimo. Hoje não, ele tem acesso ao investidor de verdade e, de fato, ele tem a chance de ser milionário em 3 a 5 anos sem bagunça, né? Sem se meter em confusão, né? Mas o primeiro ponto que eu trago hoje para empreendedores é o seguinte. Primeiro ponto, a definição que eu não trouxe ainda, né, e faltou, foi muito importante você ter feito aí até essa observação, o que é o conceito da empresa inovadora, né? Porque eu disse que startup é uma classe de empresas inovadoras. E aí eu recorro ao Eric Rice, porque aí sim, empresa inovadora é aquela que constrói sobre terreno incerto. Construir sobre terreno incerto não quer dizer que você está empreendendo um açougue nos anos 80, né, sob o governo do Sarney. Significa que você não está construindo uma empresa com um modelo pré-definido, como, por exemplo, vou abrir um restaurante. Todo mundo já sabe o que é um bom restaurante. Todo mundo sabe. Então, se você está num bairro X, um bom restaurante ele é assim, assim, assado, nem mais nem menos. Quando você cria uma empresa inovadora, isso significa o quê? Que você está em constante validação. E é essa coisa que não ensinam na escola, né? O que consiste isso em termos práticos? Primeiro ponto, muitas startups quebram porque elas tentam resolver problemas que não existem. Segunda causa de quebra, tentam resolver problemas irrelevantes, né? E o terceiro ponto, que é o que define se aquilo vai ser ou não uma startup ou se vai ser um outro tipo de operação, como, por exemplo, um micro-SaaS, é o tamanho de mercado do problema, né? Então, isso define aí a grande questão. Aí, o segundo ponto
vem da validação da solução, porque se nós estamos sobre um terreno incerto, ou seja, sobre um discovery constante, isso implica que, inclusive, a solução precisa ser verificada, né? E então, assim, você vai, e existe método para isso, tá? Inclusive, eu tive que adaptar bastante o método para que ele funcionasse aqui. Mas existe você estabelecer indicador de validação, acompanhar esses indicadores, e no outro ponto também, a questão de melhoria contínua. Tá? Isso aí a gente aprende muito com os japoneses. Né? Que, ok, você está lá, você nunca pode parar de evoluir, porque senão você não chega na outra ponta. Né? Mas se a gente fosse dar uma dica imediata para quem está começando, é realmente ter atenção ao problema. O segundo ponto, a questão de validação de solução. Tá? Não é porque você supostamente descobriu um problema que a sua solução funcione. Para quem já está operando, essa questão da melhoria constante. Né? Então, sobreviver a esses 3 pontos, acho que do ponto de vista de negócio já está perfeito. Do ponto de vista de investimento... Ô, Cris, eu acho que o Rafa quer fazer uma consideração aí. Rafa, cadê? Tem umas reflexões. Lá. É que eu sou um dos hosts aqui, só cuidando do nosso tempo, para ver como que a gente pode, ainda dentro do prazo aqui do evento, a gente conectar tudo isso, que é muito relevante, obviamente, ao caso do Silicon Valley Bank, para a gente conseguir fazer essa amarração lá. Com certeza, imagino que você tem isso daí, um plot twist para fazer isso, mas só para a gente guardar o tempo aqui, para não... Isso, vai me sinalizando aí, mas até trazendo a questão do ativo financeiro, onde que entra o ponto, tá? Você tem que saber que a partir do momento que você resolveu ter uma startup, o mercado de capitais passou a ser o seu cliente, tá? Então você também precisa criar um ativo que faça sentido para o mercado de capitais, senão, com certeza, você primeiro, não vai conseguir investimento, segundo, não vai conseguir dar o retorno. E aí também, né, aproveitando, Rafa, aí já esse ponto aí que colide com o SVB. Então, o que acontece muito no mercado? Acontece que, assim como na crise de 2008, existe ainda no mercado muito ativo podre, né? Muito ativo podre no mercado, que foi justamente o que desencadeou a crise de 2008. Né? A crise de 2008 eram ativos imobiliários com classificação indevida de risco, e aqui, quando a gente traz para o ativo de startup, não só startup, mas empresas que estão fazendo abertura na Bolsa, a gente tem algo que eu gosto sempre de trazer a lembrança para um grande italiano que foi uma grande referência nos Estados Unidos, lá antes dos anos 50, se não me engano, um pouquinho depois da Depressão, que é o famoso Charles Ponzi, né? Que ele basicamente ele foi autor de um golpe que levou o nome dele, que deu inclusive origem às pirâmides financeiras. Né? Então, o que acontece? Tem muito ativo que foi jogado no mercado 100% especulativo. Então, basicamente, o que você faz? Você investiu, o cara de cima investia também, né? E qual que é o contexto de uma pirâmide? A pirâmide, basicamente, você acha uma desculpa, né? E aí, beleza. Então, primeiro o cara compra a desculpa, e o segundo entra com o dinheiro e já dá a saída do que estava antes, até que chega para o trouxa da rua, e o trouxa da rua é que fica com prejuízo. Então, foi basicamente isso que aconteceu com o mercado de capitais, não só brasileiro, como norte-americano. Né? Então, a gente foi muito inflado por ativos que não tinham valor, mas, cara, a mecânica estava se sustentando muito bem. O que aconteceu especificamente com o SVB? Na verdade, foi um grande acidente. Né? O SVB era assim, era um cara que estava com osteoporose e foi atropelado por um ônibus que não tinha nada a ver com o assunto. Então, o que aconteceu lá especificamente foi que ele tinha uma série de títulos, né, que apostavam na manutenção da taxa de juros baixa nos Estados Unidos, que não foi o que aconteceu, né? E aí, no momento em que ele precisou de funding, precisou queimar esses títulos com prejuízo, isso gerou um alarme no mercado, as pessoas ficaram com medo. Qual que era o problema do SVB? A concentração de dinheiro nas contas. Então, poucos correntistas com volume muito alto. Isso quebra qualquer banco. Se amanhã todo mundo ficar louco e sacar o dinheiro do Itaú, Itaú quebra, qualquer banco quebra. Né?
Mas aconteceu esse fogo na caixa d'água. E o que estava acontecendo também? Muita empresa com cash burn muito alto, então precisando sacar muito dinheiro muito rápido. Tá? Então, aconteceu uma colisão de coisas, mas eu digo que o SVB foi basicamente um dano colateral, que não tem nada a ver, até porque se quebrasse mesmo, deixa eu não até teria um comentar problema. com Né? você, Cris. Na verdade, é um pouquinho do que eu escutei um pouquinho mais atrás, que eles se aproveitaram de uma alteração numa regulação financeira no governo Trump, que o Trump mexeu, nada ilegal, o Trump mexeu, deu uma... Ficou legal? Não, deu uma amolecida, né, numa regulação, e aí tanto o Silicon Valley como o outro que quebrou em seguida se aproveitaram dessa brecha e disseram, eu vou aqui navegar bem, que vou me dar bem, né? E aí, como você comentou, tiveram essa conjunção e acabou afetando tanto o Silicon Valley quanto o outro, que agora eu me esqueci o nome. Teve um outro, teve 3, acho que na mesma semana quebraram 3, um de cripto, teve um outro que quebrou quase junto. Sim, né? E mais um terceiro. Os 3, na verdade, porque aqui no Brasil, todo mundo começou, e aqui no Brasil? Realmente a gente tem as regulações, como o mercado americano também tinha, só que o Trump fez um pequeno ajuste, e esse pequeno ajuste eles aproveitaram achando que iam se dar bem. Esclarecendo que eu não sou da área financeira, hein, gente? Mas assim, aqui o Brasil não tem risco, até por uma piada interna, né? Eu digo que assim, o pessoal com medo que o Nubank quebrasse, eu falei, cara, eu tenho certeza que a maioria que está falando isso está devendo mais no cartão do que tem na conta corrente. Então aqui o Brasil é outro papo, né? Os sistemas financeiros são totalmente distintos, né? Mas aonde que tudo isso desemboca, né? Desemboca que a festa da uva do Venture Capital acabou, né? Acabou. Então, assim, as empresas que têm runway curto, que têm cash burn muito alto, elas vão ficar sem funding. Por quê? Porque o pessoal viu que já, vamos dizer, esse esquema especulativo já não funciona mais, né? Então, isso aí traz o que? Uma necessidade de uma correção que já devia ter acontecido. É claro, quando você está naquela grande bagunça, funciona, que nem aqui no Brasil teve tem casos especulativos, ainda está rodando, por exemplo, em cima de Porsche. Você tinha Porsche seminovo sendo vendido mais caro que o 0 km. É uma questão temporária especulativa, né? Mas que uma hora deixa de funcionar. Mas o grande ponto qual que é, né? O grande ponto assim, no mercado internacional, então esse comportamento de especulação excessiva chegou ao fim. Mas o importante para o Brasil no Brasil não chegou nem a começar esse movimento. Tanto que as startups que passam de série A, elas vão para o mercado internacional. Agora, o mercado doméstico brasileiro sempre foi muito protegido com relação a isso, justamente por quê? Porque é um mercado tão... Sabe aquela história? Por que os mamíferos prosperaram? Porque na época dos dinossauros eles eram simplesmente roedores, eram ratos. Talvez se eles fossem grandes como são agora, talvez tivessem morrido. Então, o mercado brasileiro ele é tão pequeno que ele passou reto nisso daí. E as dinâmicas de funding, por exemplo, o fato do mercado brasileiro ser tão instável, ter juros tão altos, nos blindou contra um negócio desse. Então, nesse momento, você tem que agradecer a tudo que acontece no Brasil, porque agora nós estamos num terreno totalmente ideal, inclusive estamos hoje colocando a startup como um ativo competitivo em relação ao ativo da B3. Por quê? Porque agora a gente está vendo o quê? O derretimento dos ativos de B3. Então, quando aquela história, você vê um ativo lá muito atrativo, só que nem tanto, até porque empresas muito grandes eles tendem a perder performance, e você olha para uma startup que está razoavelmente aí com o caminho definido, hoje eu não tenho dúvidas e nunca tive, porque eu sempre acreditei nisso, que startup, em termos de ativo de risco, por mais que não tenha tanta liquidez, ele é muito mais previsível do que um B3 recém, né, num recém-IPO de uma B3. Né? Cris, deixa eu te perguntar aqui, né? A gente está vendo esse overview aí que você deu, excelente, né? Colocou aí a questão do Silicon Valley Bank, né? A Cláudia fez as considerações dela, o Rafa também. Agora, por exemplo, no nosso caso,
no nosso caso, né, e aí eu acho que pode ajudar muito, é o seguinte: uma startup que está começando a sua jornada, né, que está aqui no nosso programa, a gente tem iniciação, aí validação, né, estamos no final, Sim. estou ali ralando, né, o que sobra para a gente? O quanto que isso me impacta ou não me impacta? Né, porque eu não estou lá em cima no M&A ainda, né? Como é que você Isso, acha? você não, você tá, eu digo que o pessoal que está começando é o que está com menos risco, Então eu né? pergunto, né, a galera que está assim bem no início, hands-on, né, o que sobra? Isso é tão importante, não é? Que caminho, né? Eu acho que você já trouxe para nós algumas questões interessantes, né, que é o fato, né, de uma definição clara, né, uma nova definição do que é uma startup, né? Lembrando lá que é um evento de liquidez, né, um ativo patrimonial, isso é legal. Agora, no dia a dia, o que sobra? Vamos lá, no dia a dia, o que a Só um gente... instantinho, Ô, deixa eu colocar uma coisa nessa Marcos, linha aí. Porque veja só, Cris, o que você colocou sobre o objetivo da startup, tá certo? A gente, às vezes, conduz com outros olhos, porque a gente pega startups que estão em fase de ideação, nós vamos olhar o negócio, o objetivo é construir aquele negócio. Você coloca que o olhar deve ser outro. Você vai construir aquele negócio porque o seu negócio é captar o recurso, tá certo? Você está construindo aquilo com esse outro objetivo. A sua vitória é quando você captar o não, recurso que na quer ter. verdade, Marcos, acho que esse é um entendimento incorreto, na verdade, porque o objetivo de quem funda uma startup é cumprir o propósito pelo qual a empresa foi criada e usar o capital para isso, né? A vitória do exit é a vitória do capitalista. Sou eu, é o fundo, né? Mas o que é muito importante? Por que alguém deve escolher uma startup, talvez não uma empresa comum? Se o cara quiser impactar um grupo de pessoas reduzido, ele pode fazer isso sem capital nenhum. Mas vamos supor que você tem uma ideia de uma health tech e a sua ideia é que essa health tech atenda o máximo de pessoas possível. Você vai precisar de capital para que isso aconteça. Então, quando você aciona o capital, esse capital ele vai servir para quê? Para que a sua empresa atinja a máxima potência possível, e com os prós e contras que isso implica, né? Então, por que eu tomo muito cuidado ao alertar isso para o empreendedor? Porque o empreendedor que é romântico demais, ele quebra a empresa e ele gera prejuízos enormes. Então, por exemplo, existem outras formas de empreender sem ser uma startup. Você pode criar, por exemplo, um micro-SaaS. O micro-SaaS ele pode acessar capital, só que ele acessa um capital menos agressivo. Ou ele pode simplesmente ter uma empresa normal, que é um nível menos agressivo ainda, né? O que eu sempre alerto é o seguinte, que o romantismo abraçador de árvores, ele gera um risco enorme para o mercado e um risco enorme para o empreendedor. Por quê? Ele fica amortecido e ele deixa de observar questões que deveriam ser observadas. Inclusive, sabe o que eu recomendo? Que a decisão por ser uma startup ou não aconteça poucos dias antes de iniciar um processo de captação. Quanto tempo eu recomendo para você decidir isso? Entre 6 e 12 meses você já tem condições de saber se aquilo vai ser uma startup ou não. Tá? E enquanto você não pegou o primeiro cheque, você não precisa. Inclusive, das minhas empresas, que eu fundei 100% agora nesses últimos anos, apenas talvez uma delas é caracterizada startup. As outras são empresas normais, porque eu não quero colocar sobre elas uma pressão do ativo financeiro, porque eu não preciso disso nesses dois casos, né? Então, uma reflexão que eu trago, que é o seguinte: você pode ter uma empresa que tem sua função social, é perfeitamente operacional e lucrativa, só que se você colocar a etiqueta de startup nela, você tem a obrigação de pensar no ativo financeiro. Tá? Isso daí é um ponto super fundamental. Por isso que, inclusive, eu tomei o cuidado de reeditar a definição de startup
por conta da quantidade de empreendedores que eu já vi cometendo erros, né? E são muitos, já passaram mais de 1000 por mim. Inclusive, né, eu aprendi muito com quem passou por mim, né? Eu agradeço a todos eles, mas é super importante e sempre a distinção do seguinte: muita gente acha que o capital ele é oposto à função social. Isso não existe. Isso aí é meio que um preconceito contra o capital, né? E não, o capital está lá para potencializar. Então, você consegue usar o capital para atingir o objetivo social, né? Tanto que você tem, né, várias operações nessa Deixa eu linha. fazer sem perder teu raciocínio. É muito comum a gente encontrar aqui nos nossos empreendedores que eles têm uma ideia e eles acreditam, como eles não têm dinheiro, eles Sim, acreditam que é óbvio que o capital tem que vir. sim, E você sabe que isso não é verdade. com Então, certeza. dá aí uma palhinha para o pessoal. Ah, isso aí é legal. Porque eu, no caso, gosto muito de colocar para eles o seguinte: o capital justamente é para escalar. O máximo que você puder segurar antes de estar montando sua empresa sem ter que ir a investidor é uma recomendação que eu gosto Com de fazer, não sei se é a sua certeza. opinião. Mas o que se encontra muito aqui é o pessoal que tem ideia, não tem o capital e fica batendo a cabeça atrás de capital que não vem. E não vai vir mesmo. Não vai vir. E aí eles ficam, por que o investidor não quer saber? Dá uma Sensacional, palhinha cara. dessa história. Sensacional, Dá cara. uma palhinha aí para gente. Inclusive, cara, você tem que ir em todas as minhas lives, porque você dá insights sensacionais. Olha só. Primeiro ponto que eu falo, e eu falo com todas as letras aí, porque realmente a minha função é mostrar a realidade. Então, primeiro ponto. O investidor, ele não é um filantropo, ele não é o Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá? Ele não é seu amigo, às vezes mas ele, não, na verdade, e ainda tá que botando dinheiro fosse, né? Ainda que fosse, né? Não deveria, né? Mas vamos lá. O que acontece? E o empreendedor, ele não é um mendigo, certo? Ele não é um mendigo, certo? Inclusive, a postura de pedinte, ela é muito mal vista. E eu vou dar um exemplo que agora vai ficar claro para todo mundo. Qual que é a postura? Muito dos empreendedores, eles vão atrás do investidor como se ele estivesse indo na Caixa Econômica Federal pedir um empréstimo, sabe? O cara já começa se explicando já e convencendo o gerente que ele, cara, porque eu vou fazer isso, tal. É normal, é a cultura brasileira. Eu estou indo lá e eu sou um cliente e o investidor é o gerente do banco. Na verdade, aqui é o contrário. Você, empreendedor, é o gerente do banco, certo? O que acontece quando o gerente do banco te oferece um produto de investimento? Por exemplo, um CDB. Mas ele vai te contar tudo sobre o CDB. O CDB é melhor por causa disso, por causa daquilo, porque o COI não sei o quê, porque se você investir nesse fundo vai acontecer isso. A postura do empreendedor é a postura do gerente de banco, que está indo visitar o cliente dele, que é o investidor, certo? E mostrando, investidor, este ativo financeiro que eu estou lhe oferecendo, ele é muito bom por causa disso, disso, daquilo. Tá? Primeira coisa, é isso. E aí vocês vão falar, mas caramba. Cris, deixa eu só te ajudar aqui numa coisa. Diga, uma cara. coisa que eu falo muito para eles. Eles chegam de cabeça baixa. Vocês não têm que chegar de cabeça baixa. Vocês estão oferecendo uma oportunidade de negócio para uma pessoa que tem um capital. É um troca-troca. É um troca e detalhe, o capital está se deteriorando, né? Aqui a gente tem um caso, que eu não sei se ele vai querer se mostrar, que ele foi para uma banca de investimento, né? E eu falei muito isso para ele: olha, não vai chegar lá de pires na mão, porque você tem você tem que chegar lá de igual para igual, que você está mostrando uma boa oportunidade. E ele mudou a posição e a negociação dele foi melhor. Lógico, não sei se ele vai querer se mas é justamente isso, cara, porque aqui. É essa postura. Muito bom você falar. É uma coisa que eu falo. Cris, a gente reza pela mesma Bíblia. Gostei muito. Exatamente, que é a única que tem, né? Na verdade, só tem essa. Né? mas justamente a posição é essa, tá? Então, assim, o investidor não tem obrigação nenhuma de colocar dinheiro em você, até porque tem o tesouro lá, eu posso pôr no Selic, eu posso fazer
Hoje em dia eu posso comprar qualquer tranqueira que dá dinheiro. Então, assim, ninguém tem obrigação. Você, empreendedor, você não é um mendigo, tá? Venture Capital não, aqui em São Paulo a gente chama Praça da Sé, né? Mas aí no Rio deve ter um lugar assim que é frequentado aí por esse tipo de empreendedor aí, pedinte, né? Mas é isso, gente. Então, assim, você tem que conhecer primeiro o que você está aprontando. Imagina você numa situação dessa, liga um gerente de banco, fala, puxa, compra esse CDB, porque, puxa, você tem que me ajudar, cara. E já que tem gerente que faz isso, né? Pô, falta só um pouquinho para fechar a meta, né? Porque, puta, eu nem atendo essas ligações, né? Mas é isso, gente. É um ativo. Vocês têm um negócio super valioso, só que vocês têm que saber o que vocês têm na mão. Ninguém tem obrigação de investir em vocês, tá? Investimento não é errar com o dinheiro dos outros. Inclusive, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês têm que captar no momento que é favorável para vocês. Por quê? Quanto mais validado é o seu negócio, maior é o valuation. Quer um exemplo prático? Qual que é a diferença de valuation considerando um fundador primeiríssima linha? Não estou nem falando de fundador primeira viagem, um cara de primeiríssima linha. Sem faturamento para com faturamento, dá 400% de diferença no valuation. 400. Quer isso em números? 7 milhões e meio de diferença. Se para você for ok jogar 750 mil reais no lixo, beleza. Tá? Para mim, não é. Para mim, não é nada razoável jogar esse dinheiro no lixo. Nem 300 mil reais. Tá? A gente não está falando de valor pequeno. Tá? A gente está falando que é o seguinte, se você entra com captação na hora errada, você está jogando dinheiro no lixo, porque equity vale muito mais que dinheiro. Inclusive, dinheiro é a coisa mais comum do mundo. Tá? Dinheiro tem a rodo por aí, está sobrando. Dinheiro não desaparece, ele muda de lugar. Certo? E outra coisa, dinheiro desvaloriza, porque tem inflação. Então, toda vez que o dinheiro está parado, o sujeito está perdendo dinheiro. Então, a questão é a seguinte, eu vou colocar o dinheiro no seu negócio ou eu vou colocar aqui no tesouro? Tesouro é simples, tesouro nunca vai dar problema. CDB, pode ser que quebre o CDB. Entendeu? Então, tem que ser um ativo muito bem feito, né? Ô, Cris, deixa eu só pegar aqui, né, para a gente guardar. Eu não sei se vai ter tanto espaço na memória 2, mas vale a pena guardar na memória 2. Tava na frente aqui, Fernando, mas tá tranquilo, eu vou ceder a vez pro Desculpa. galera sênior. Não, vai lá. Só vou te pedir ele um colocou favor. Rafa, eu só queria pensar, né? Ele coloca, né? O dinheiro, a coisa mais valiosa é o seu equity. Isso é muito legal, guardar no coração isso, né? Porque não é tão claro para nós, startups, o quanto que o equity é importante. 2, guarde, né? Nesse tiroteio que tem aí, né? Fica muito claro qual é o seu valor. Né? Independente do que você esteja fazendo, né? Saiba se valorizar, né? Porque o dinheiro, o investidor vai procurar isso. Né? Achei super legal. Desculpa, Rafa, agora é com você. Que isso, tranquilo. Só vou te pedir, por favor, para ver se as pessoas que caíram eventualmente estão tentando voltar, tem algum problema aqui no acesso. Eu tirei a sala de espera, já tirei a sala de espera. Tá bom. Enquanto isso, eu volto aqui para a minha pergunta, mais dentro do tema, que a gente está falando que essa retração de capitais vai afetar normalmente as empresas ali depois do Série A, como você mencionou. Tem até uma outra pergunta, mas eu vou deixar ela para o final, para a gente voltar a discutir sobre o Vale da Imperícia, explicou o Vale da Morte, mas falar sobre o Vale da Imperícia. Mas, focando aqui no tema, a maioria das empresas talvez idealizem um M&A com uma grande corporação, mas está sendo cada vez mais comum esse M&A acontecer com grandes startups, né? E justamente no momento que elas fazem uma captação. Elas fazem uma captação, aí para acelerar algum processo vão comprando startups menores e beleza. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como que isso pode afetar as startups pequenas, pensando no evento de liquidez. Muitíssimo importante, Rafa, essa observação, porque a crise de liquidez, a crise de disponibilidade de capital, não crise de liquidez é outra coisa, mas a crise de disponibilidade de capital acertou em cheio as startups grandes, que são as que compram as pequenas. Então, para efeitos dos próximos anos, eu descartaria a venda para startup maior. Por quê? Por que a startup maior compra? Ela compra porque ela precisa tomar corpo para dar IPO. O IPO está cada vez mais distante, né?
Então, o que acontece? Eles não podem mais gastar dinheiro comprando startup menor. Então, as fusões vão acontecer com corporações tradicionais e agora a gente tem um volume de entrante muito grande de corporações intermediárias, que são aquelas que compram entre 30 e 50 milhões, são corporações menores, tá? São empresas, inclusive empresas tradicionais, familiares, tá? Porque a gente não está falando de nenhum valor muito alto, tá? Quando a gente está falando de, por exemplo, 30, 50 milhões de reais, a gente está falando do preço que custa um belíssimo carro esportivo. Um carro esportivo de primeiríssima linha, que o dono vai comprar, certo? Então, a gente não está falando de valores exorbitantes. Então, a minha aposta, e isso encaixa um pouquinho na definição da startup vira-lata caramelo, é que a maior parte dos M&As vão ser feitos abaixo da casa dos 100 milhões. O que implica uma estratégia que eu utilizo no meu portfólio, que é começar a organizar um M&A no pós-seed, certo? Então, geralmente, a última rodada que eu vou recomendar, pelo menos que eu vou executar na minha carteira, são rodadas seed. Eu tenho só uma que está indo para a Série A, porque ela é dos tempos antigos, então ela já estava apontada, vai ter que ir mesmo. Mas do grupo novo, que são os grupos que entraram nos últimos 2 anos, todas elas têm estratégia de liquidez no pós-seed, ou seja, são operações vendidas abaixo de 100 milhões, o que já é excepcional, né? Já é uma belíssima valorização, tá? Já dá um belo de um capital para o fundador. Os M&As acima de 100 milhões vão ficar restritos a Big Corps, certo? Corporações estáveis, então provavelmente vai vir uma empresa grande de primeiríssima linha que vai comprar. Agora, a expectativa de ser adquirido por outra startup, eu tiraria do mapa, porque essas são justamente as que vão sofrer, e muitas delas com o runway comprometido. Então, são startups que provavelmente vão até desaparecer. Sim. Não, mas se você for adquirido, aí o problema é de quem comprou, né? Não, mas, o fato é o seguinte, se você for comprado, tipo... Sabe aquela história? Você tem que vender antes de explodir. Só que o problema exato. Só que tem um problema que ninguém conta. Você sabe que vender startup não é igual você vender um carro, né? Vide Kabum. Não necessariamente é 100% cash out Nunca é. Nunca é. Só vai... Quer dizer, na verdade, nenhuma hipótese, não existe 100% cash out. Nunca vi. Mas eu tenho uma outra pergunta que é agora mais em configuração de dúvida, na verdade, essa das startups era para dar uma explanação sobre isso. Apesar da gente estar falando de M&A, a gente sabe que essas aquisições nem sempre são feitas pelas áreas de M&A. As áreas de M&A são extremamente retrógradas, elas não entendem muito bem o que estão sobre startups, ou se vão fazer uma avaliação totalmente tradicional e não bate, enfim. Normalmente são feitos pelas áreas de investimento em startup, né, os VCs. Mas, aí em caráter de dúvida, a taxa de juros também não está afetando o comprador, que às vezes não está avaliando com bons olhos o mercado para o momento de comprar? Como é que você vê isso aí, de grandes corporações? Aí esquece de grandes corporações. Vamos lá, vamos para a Big Corp. Tá? Primeiro, assim, a Big Corp, assim, a taxa de juros ela afeta, na verdade, o investimento, não a aquisição, né? Porque a aquisição, de fato, você está comprando negócio. Tá? Pode afetar, por exemplo, se você tem um aumento de custo de crédito, o dinheiro ele custa mais. Só que em termos de avaliação, quando a empresa vai ser liquidada, ela não pode ser avaliada com multiplicador de VC. E aí que é o ponto, todo mundo se estrepa demais. Por quê? O cara que estava planejando uma subida lá e mudou, vai ter que mudar 100% da estratégia financeira. Inclusive, assim, aqui na Tech Founder, a gente tem pelo menos 3 CFOs que, junto comigo, a gente está trabalhando que a gente chamou de reconversão de startup, que é a mudança da matriz financeira para que ela consiga aterrissar. O que significa aterrissar? Ela ser vendida no M&A com valuation de empresa tradicional, porque uma hora a startup deixa de ser criança, ela vira empresa. Essa história desse multiplicador bizarro, ela faz parte o quê? Ou de um esquema de liquidez extremo ou de um esquema Ponzi, ou seja, um golpe. Tá? Ela vai ter que aterrissar. E esse aterrissar significa o seguinte, que ela vai ser avaliada, sim, pelo resultado financeiro, e aí entra o EBITDA, certo? Os caras não estão preocupados com o EBITDA, eu me preocupo desde o começo com isso. Tá? Segundo ponto, o que gera valor na empresa? Simplesmente o seguinte,
Lucratividade, 2, domínio de mercado, complementariedade, tá? 3, o quanto que isso agrega estrategicamente, talvez em tecnologia e time, certo? Agora, você pegar uma empresa com tecnologia normal, né? Porque, assim, boa parte das empresas que você tem no mercado hoje são empresas que, assim, cara, na boa, com grana a gente clona ela numa boa. Então, o Brasil é muito ruim de tecnologia. Vou falar a verdade. Boa parte aqui das tecnologias são absolutamente triviais, replicáveis. O que vale a pena? Vale a pena o negócio rodando e redondo. Então, se ele já tem presença de mercado, já tem o time azeitado, isso é o que vale. Por isso que, por exemplo, não é interessante para uma empresa chegar lá e fazer aquele exit com cash out. Porque se o cara saiu, pô, metade do valor daquela empresa foi pro ralo, entendeu? Então, o fato é esse, vocês têm que considerar que depois do pós-seed, a minha recomendação é fazer valuation por padrões tradicionais. Qualquer coisa acima disso tem que ter um case estratégico. Né? E aí pode ser tecnologia, isso aí pega pra caramba, porque O que muda radicalmente a estratégia de fundraising, né? Que aí ele já deixa de ser atrativo para o investidor que quer multiplicar. Isso, tem que escolher o que ele quer. Exato, mas você vê, isso aí impacta bastante. Por que o desempenho, quando a gente pega o cap da minha carteira, ele cresceu tão rápido? Cara, eu já vi isso daí acontecendo desde 2019. Eu falei, cara, eu não vou entrar nessa jogada, eu vou começar devagarinho aqui, se der certo, deu. Senão eu tô igual a todo mundo, né? Senão eu tô igual a todo mundo. Só que, cara, essa minha postura teoricamente conservadora, ela hoje se encaixa perfeitamente, porque os ativos que eu tenho hoje são perfeitamente líquidos, inclusive sob avaliações extremamente conservadoras, pagando um big do multiplicador. Né? Então, inclusive, por exemplo, entrou um seed qualquer empresa da minha carteira, cara, eu garanto um belíssimo de um retorno para ele em pouquíssimo tempo. Só que assim, não é um big de um retorno assim, cara, IPO, mas assim, basicamente eu faço o dinheiro voltar com um belo multiplicador muito rápido. E hoje em dia a galera quer isso, que é o dinheiro voltando rápido, mesmo que não em altíssimo volume, né? É bem essa linha. Então, quem está esperando aqueles valuations malucos, e principalmente, cara, quem está com empresa menor é o que está com a melhor condição, porque basta fazer certo agora. É só fazer certo. Quem já está um pouquinho mais avançado vai ter que ajustar, mas não são ajustes complexos, tá? Ver se tem mais alguém aqui. Cara, obrigado pela explicação. Ver se tem mais alguém aqui para fazer pergunta para eu não monopolizar. Olha lá, pessoal, tem perguntas. Eu não sei se no chat tem, que eu tô pelo celular, não consigo ver aqui. Senão, Cris, por enquanto que a gente está procurando aí... Desculpa, Rafa. Só fazendo uma reflexão. Vai lá. É interessante, né, que você jogou para nós uma série de peças de Lego, né? Então, a gente tem vários Legos e, dependendo da maneira que a gente vai montando essas peças, a gente vai seguindo determinados caminhos. Você colocou as definições, né, o Silicon Valley Bank, ou seja, a gente discutiu bastante, Cris, nessa situação pesada que está todo mundo falando, né? Você abre o WhatsApp, milhões de matérias falando sobre isso. Aí a grande questão é o seguinte, e amanhã? O que eu faço amanhã? Eu acordo tranquilo, a Alessandra pode ficar tranquila que ela vai conseguir andar na rua, feliz da vida, tem garantindo lá o equity dela, né? O André vai falar, porra, meu irmão, depois dessa confusão toda, eu ainda consigo ir ali comprar um pãozinho. Como é que é esse amanhã, Cris? Amanhã, eu vou te falar, hoje, assim, para todo mundo que está aqui nessa sala, gosta de startup, tem uma startup, a gente está na melhor época de todos os tempos para se ter uma startup, principalmente pequena. É a melhor época. Há 2 anos atrás não era tão bom, há 10 anos atrás era péssimo no Brasil. Hoje, quem está aqui com uma startup valendo menos de 100 milhões está na melhor situação possível. Certo? E eu acho que isso ainda vai durar uns bons anos, né? Eu chuto que isso ainda segura pelo menos umas 3 gerações. 3 gerações é uma curva de até 15 anos. Então, se até 15 anos o mercado continuar como ele está agora, o que é o mercado continuar como ele está? Cara, taxa alta mesmo. Cenário internacional bagunçado. Eu não acredito que vai se corrigir rápido.
O Brasil hoje tem a melhor configuração possível, acho que no mundo inteiro. Acho que se eu tivesse nos Estados Unidos, eu estaria preocupado. Se eu tivesse em Israel, eu estaria preocupado. Se eu tivesse na Europa, eu já teria fugido da Europa há muito tempo. Eu já teria fugido no ano passado, mas vamos supor que eu ainda estivesse, eu gostasse muito das praias, né? Embora o Brasil seja superior. Cara, o Brasil é o melhor lugar para se estar, neste momento, hoje. E amanhã, até o final do ano, pelo menos, se não acontecer nada muito esdrúxulo, né? Lógico, isso sempre é um risco aqui no Brasil. Mas se ficar nesse padrão que está hoje, é o melhor lugar para se estar. Então, eu acordaria amanhã feliz, eu focaria em construir uma empresa enxuta, com custos controlados, que desse um break-even, que se alinhasse nos próximos 3 a 5 anos com uma venda. Inclusive, vão surgir novos modelos de liquidez totalmente brasileiros. Tá? Eu e o meu time está trabalhando muito em alternativas de liquidez além do CVC. Tá? Então, a tendência, pelo menos 3, 4 próximos anos, é melhorar muito. Então, quem começar agora, quem fizer a lição de casa, vai se dar muito bem. Tá? Muito bem mesmo. Maravilha. Eu acho que a gente tocou sobre os assuntos sem dar os nomes, mas eu queria que você voltasse para dar uma resumida nos termos Vale da Imperícia, né? Você falou do Sim, Vale da Morte, Vale da mas Imperícia. por que uma startup antes da série A morre por imperícia? E depois, que eu acho que deve ser a solução, a startup caramelo aí, para você falar dos dois. Isso, já para o caramelo, que esse é o nosso tipo de startup. Então vamos lá, o Vale da Imperícia, que são os supostos 2 primeiros anos da startup, porque os 2 primeiros anos da startup, você só quebrar. Vamos falar o que é o conceito de quebrar. Quebrar, existe a possibilidade, por exemplo, de você estar validando e a validação dá negativa. Isso não significa que você quebrou sua startup, significa só que o processo de validação foi bem feito. Então, por exemplo, se você foi lá, que teve uma ideia, e essa ideia, por exemplo, de um problema, e o problema não existe, cara, você fez tudo certo. Você não quebrou a empresa. Se você encontrou um problema e não validou a solução, você também não quebrou a empresa, você fez o seu papel. Aí, você subiu a empresa e ela não tracionou, você também não quebrou a empresa. Quebrar a empresa significa você estar insolvente, certo? Então, pode acontecer, sim, nos primeiros meses, de você não validar, mas aí que entra um ponto que é muito diferente do conceito do startupeiro para o empreendedor comum. Por isso que o startupeiro anda em bando, porque acho que só um startupeiro entende o outro. Porque o conceito startupeiro é o que é pivotar a todo momento. Ele nunca está errado se ele buscar acertar sempre. Está errado aquele que insiste, né? Mas essas balas aí, ela tem um limite, né? Seja emocional, financeiro, de O cara não tempo. pode... De certa forma, em algum momento, a chance de teste dele vai terminar. Vai Ou ele dá terminar. certo, aí a gente pode dizer que ele quebrou. Aí ele quebrou, ele desistiu. Por isso que eu nunca recomendo que o cara pegue e se jogue no empreendedorismo de uma vez só, né? Sim, sim. Eu uso muito o conceito do Giger, né? Que eu digo que é até uma especialização brasileira do Gig Economy. Que é o seguinte, cara, o empreendedorismo ele não é radical, ele é gradual. Então, você tem o seu trabalho, continue no seu trabalho e vá se dedicando. Conforme você adquire estabilidade, você muda. Então, por exemplo, vamos supor, você pegou os 20 mil aí da subvenção. Você vai pedir demissão? Lógico que não. Vai lá. Recebeu 50 mil, você vai pedir demissão? Lógico que não. Você vai pedir demissão quando a sua empresa estiver faturando 30 mil por mês, porque aí minimamente ela tracionou e você consegue sobreviver. Daí para frente, o que acontece? Se você acertou e tunou direitinho, basicamente, como é que você acerta? É só você treinando o seu olhar. Cara, você se adapta, porque startup é um negócio tão rápido de se adaptar, e é isso que todo mundo quer. Sabe o que a Corp quer na startup? A Corp quer aquela agilidade que ela não tem mais. O que a Corp tem? Ela tem dinheiro e ela tem nome. Ela não tem agilidade. Quem tem agilidade é a startup. Então, a Corp dá uma coisa que ela tem muito em troca de uma coisa que ela não tem. E é por isso que a Microsoft hoje ela se mantém relevante. Você vê que o que tornou a Microsoft... Cara, a Microsoft é uma empresa
velha, ela tem mais de 40 anos, é uma empresa ancestral, assim, em termos de empresa tecnológica. Ela só se mantém relevante porque ela tem uma estratégia de M&A extremamente consistente que foi implementada por quê? Por Satya Nadella. Foi a partir daí que a Microsoft voltou a ser o que ela... Não é o Windows, né? Imagina, se fosse com a cabeça do... Cara, não, Bill Gates é esperto. Cara, ele pode ter sido esperto, cara, mas se fosse pela cabeça do Bill Gates, já está até agora martelando o Windows lá, e o Windows já está custando R$1.000. Agora não, você tem o Windows custando R$100, e você Ou tem... tentando forçar um navegador que ninguém quer usar. Exato, isso é o Bill Gates. Então, assim, por isso que eu vejo, quando eu entro no LinkedIn, eu passo o dia inteiro no LinkedIn, porque eu creio que a minha função seja o quê? Mostrar a verdade para as pessoas. Então, as pessoas são levadas por narrativas erradas e acabam fazendo besteira. Ó, se tivesse com o Balmer, então aquele cara lá ia vender e ainda ia obrigar a gente a ter drive de CD, né? Ele ia fazer alguma maluquice para a gente não conseguir botar pelo USB, né? Mas o negócio é esse, Rafa. Bacana, perfeito. Alguém tem alguma outra pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. A Ivana está por aí? Conseguiu entrar? Vamos numa batalha aqui. Não, ela não conseguiu. Eu não a vejo. Falando mal de empresas de software. Burocracia. A burocracia. Ah, tá aí, conseguiu entrar. Beleza, maravilha. Lembrando aí de colocar a pesquisa, já botou, Rafa? Daqui a pouco Tá o pessoal aqui vai começar na a mão. sair. E Tá aqui na mão antes que saiam, por respondam aí, favor. por favor. Uma pesquisa de avaliação. Eu tenho... A gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro desse mundo de startups e M&As e etc., de investimentos, né? Mas... Fala, Cláudio. Não, o que eu ia comentar é que eu gostei da visão do Cris, que o Cris ele desmistifica esse olhar romântico que a startup tem, que é uma preocupação que eu tenho muito grande, que às vezes vocês chegam assim com uma paixão cega, entendeu? Vocês não conseguem enxergar muito bem como é que é realmente que as coisas acontecem, né? Mas O André tem uma pergunta. Deixa o André falar. Posso fazer uma pergunta, Rafael? Pode. Claro. Primeiro, agradeço aí, bom estar aqui de novo nessa comunidade do Startup Rio. Né? Participei da edição 2019 aí com uma ideia que não foi para frente, então foi bom participar por causa disso. Hoje eu estou com outra startup aí, por causa da Imob, que já pivotou, já foi 10AP, já teve outras histórias. Vão ver vários queridos aqui nessa sala. Então, Cris, assim, minha pergunta vai mais na linha do... Sabe, eu estou no momento de montar a máquina de crescimento, já consegui uma geração de demanda previsível, agora preciso encaixar a conversão dessa demanda toda que está chegando para realmente encaixar. Então, eu estou azeitando a máquina de venda, sabe? Botando as engrenagens para funcionar. Só que isso demora. E, assim, minha dedicação, lá no passado, quando eu tomei a decisão de empreender com a 4D Imóvel, então foi um mergulho e eu coloquei minha família nisso. Sabe? Sim. Então, já estou há um tempo e, assim, queria ouvir de você essa situação, sabe? Assim, o mercado, às vezes, te pressiona e fala assim, eu quero founder. Gostei da tua declaração, que você falou assim, pô, não se joga completamente ainda. Não faça isso. Mas o mercado não está preparado para isso, né? Mas eu já fui, mas esse não é o... Olha só, vou dizer que essa... Você já se jogou, já jogou. Não é o padrão do mercado, cara. O padrão do mercado é o cara que é o founder dedicado 100% ao negócio. Mas é que, assim, a empresa ela só vira um ativo financeiro a partir do momento que ela traciona. Se a empresa não consegue te pagar, ela não tracionou ainda, portanto, não é um ativo financeiro ainda. Então, hoje, aí vão falar, pô, Toia, mas como é que é isso? Eu falei, cara, vou voltar quando eu comecei, 1998. Eu tinha um Pentium 100 MHz, com 8 MB de RAM. E eu construí uma empresa do zero. E hoje o pessoal com i7, com 16 GB de memória, não consegue com low code. Então, assim, o que acontece? Existe muito problema de acesso à informação correta. Então, o pessoal te vende que você precisa disso, precisa daquilo, mas, assim, hoje, se você tem uma conexão com a internet, você tem um computador
que é muito melhor do que eu tinha 30 anos atrás, dá para você subir uma empresa numa boa, tá? O problema é o seguinte, o quanto que você já comprometeu, quanto você já se arriscou, porque quando que você vira um ativo financeiro atrativo no mercado? Quando você tem um faturamento de pelo menos 20 mil, 30 mil por mês, tá? Você consegue captar antes disso? Consegue. Só que o seu valuation vai estar bastante comprometido, que não vai ser também totalmente ruim. Comprometido quanto? Se você fatura 10 mil por mês, você consegue ser avaliado em 2,5 milhões. 2,5 milhões você consegue, ou seja, você vai captar 250 mil reais. Se você está faturando 20 mil por mês, você já está avaliado pelo menos 3 milhões e 750. Se você já está faturando 30 mil, dependendo da sua configuração, você pode ser avaliado até 10 milhões com segurança. Segurança significa que você não vai tomar um negócio chamado down round, né, que é queda de valuation na próxima rodada. Tá? Então, existem parâmetros, esses parâmetros são totalmente claros, logicamente eles não estão amplamente disponíveis, mas quem para me ouvir, eu digo que tem uma tabela FIPE de startup, né? Inclusive, eu digo que o método de avaliação de startup é o mesmo de avaliação de Fusca, tá? O Fusca, você tem que saber o seguinte, quanto que você paga nele, quanto que você gasta para ele andar e por quanto você vende. Isso define. Então, por isso que tem Fusca de 8 mil e tem Fusca de 1 milhão. Tá? Então, hoje, André, na posição que você está, o que você precisa? Você precisa realmente buscar a conversão mesmo. Você precisa fazer o dinheiro entrar no caixa. Isso chama-se estratégia de tração. Tá? Estratégia de tração. Então, a estratégia de tração talvez seja o seguinte, eu tenho um produto que é muito barato, talvez eu tenha que tornar ele um pouquinho mais complexo, caro e não escalável, porque a escalabilidade ela vem depois, ela vem só depois dos 18 meses. Tá? Quem tenta escalar no começo, quebra. Tá? Isso é uma coisa que eu faço com todos os meus negócios e eu falo para quem quiser ouvir. Se você tentar escalar na saída, a sua empresa vai quebrar. Certo? Não existe escala de saída. Então, vamos lá. E por que vai quebrar? Vai quebrar por causa do runaway. O que eles não fazem? Vamos lá. Por que quebra essa história de escala? Uma coisa que eu falo muito, o que é mais difícil? Vamos falar, se você fosse construir se alguém fosse falar, Toyas, eu não tenho dinheiro, eu quero construir um automóvel. Eu construiria o quê? Uma Ferrari ou um Fiat Uno? Uma Ferrari. Porque uma Ferrari você pode construir dentro de uma garagem, nem que leve 6 meses, você vai vender ela por 10 milhões. Um Fiat Uno, você tem que, né, quando vendia, né, ele era bem barato, custava, sei lá, uns 25 mil reais. Cara, vender um produto barato é muito mais complexo que vender um produto caro. Certo? E qual que é o problema? Essa curva de burn rate, ela não é tolerável aqui no Brasil, porque justamente aí entra a questão de taxa de juros. Então, esse é o modelo Vale do Silício, ele não funciona no Brasil. E aí até se der, acho que, aí emenda, né, Rafa, com a tese do vira-lata caramelo, né? Tem. Porque eu acho que está muito relacionado à estratégia do próprio business, né? Porque, cara, se você quiser um business que tenha múltiplos agressivos, e aí você precisa crescer, não vou nem dizer rápido, não. Você precisa montar um time, vamos botar assim. Você montar um time de 5, 10 pessoas, você já está falando de gastar 30 mil, 40 mil por mês. Então, aí, esse aqui é o... Acho que esse aqui é o dilema. Talvez até o tipo de negócio que vocês podem empreender em função dos seus recursos. Exato. E aí depois de uma segunda empresa, terceira empresa, fazer algo um pouco maior. E aí, Rafa, eu entro até acho que talvez na cereja do bolo, que é a definição de uma startup vira-lata caramelo. Tá? O que é essa definição? Tá? Então, é uma startup que ela começa sem investimento, tá? Ela não usa investimento como estratégia de saída, ela traciona sozinha, sem dinheiro externo. Se você, por exemplo, tem acesso ainda a uma verba de 20, 50 mil de subvenção, é o máximo que eu diria que uma startup vai ter acesso a caramelo. Ela tracionou sozinha, meu amigo, aí ela já tem valor de mercado. Aí ela vale 4 milhões, vale 6 milhões. Hoje, nenhuma captação que eu faço hoje é abaixo de 6 milhões. Não tem nada na minha carteira abaixo disso. E aí, ela captou, meu amigo, ela vai subir gradativamente, nós vamos vender ela abaixo de 100 milhões, mas já é uma bela venda.
Pô, alguém vai ficar triste de colocar pelo menos 15 milhões em notas de 100 no bolso? Ainda mais se não tiver diluído muito. E não vai diluir. Por quê? Porque se você pegar uma caramelo típica, cara, ela deixou no máximo 20%, quer dizer, 80% tá com os founders, cara. Sim. Você vendeu ela por, vamos falar, 100 milhões, cara, 80 milhões, meu amigo. Não é pouca coisa. Né? Eu acho que tá muito bom, pelo menos para a primeira viagem. Tem uma piadinha aqui. Mas, assim, esse que é o caminho. Então, o caminho todo é esse lance de tração. O modelo Vale do Silício já é diferente. Não, já sai e capta dinheiro e vai ver o que faz. No Brasil, isso nunca funcionou e nunca vai funcionar. Nunca. Eu acho que nem lá, né? Maravilha. Ô, André, não sei se você respondeu completamente a sua pergunta, se você quer fazer algum complemento. Não, assim, era mais uma troca de ideias mesmo, da gente poder... Se quiser chorar também. Minha escolha aqui, até para vocês saberem, assim, minha escolha foi o vender Fiat Uno, só que é um mercado gigante com um potencial de disrupção absurdo. Mercado meu amigo, tudo isso é maravilhoso, mas, meu amigo, trate de construir uma Ferrari nos próximos meses, senão esse Uno aí vai ficar para a história, meu amigo. O capitalista não entra nessa, tá? E não é muito, meu amigo. Eu tô falando de você jogar 20 mil para dentro, cara. 20 mil por mês. É muito pouco. A hora que entrar dinheiro mesmo, meu amigo, 20 mil vai de papel higiênico. Então você tem que se preparar. Assim, qual que são os saltos? Isso é importante que todo mundo saiba, tá? Primeiro salto é o salto do 20 mil. Segundo salto é o salto do 150. Terceiro é o salto do 1,5 milhão por mês. Certo? É isso. É ativo financeiro. Se você não jogar isso para dentro, meu amigo, não tem mercado. Não tem mercado. Ô, Cris, eu tô curtindo muito, né, a sua fala, mas, acima de tudo, o impacto que a sua fala tem no nosso público. E o impacto mais interessante está sendo na Cláudia, porque eu acho que você traz, né, uma fala que a Cláudia já trazia para a gente, né, fria, direta, e o cara não é seu amigo. Como é que fosse? Você vai ficar. Mas o que é interessante, hein, Cris? O que é interessante para nós é a gente separar esse joio do trigo, né? Porque no dia a dia eu vou tocando a minha vida, você traz umas questões muito interessantes, né? Que, primeiro, valorize o seu equity. E não é uma coisa simples você entender o que é isso. Eu vejo muita gente, né, poluindo o seu cap table, porque acha que naquele momento pode entrar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, e quando chega lá na frente você está completamente diluído, uma confusão danada. Valorize o seu equity. Outra coisa que você nos traz, né, que é uma coisa que a gente conversa muito aqui no programa, é o seguinte, qual é a sua proposta de valor, né? Qual é o seu valor efetivo? O que diferencia você, o joio do trigo, né? Porque é isso que as pessoas estão olhando. Eu sou um colecionador de orquídeas, então eu vejo no meu orquidário aquela flor que é rara, que é diferente, que traz aí uma coisa nova. Então, qual é a sua proposta de valor, né? E terceiro, que fique muito claro qual é o seu modelo, né? Você não é um modelo da sociedade linear sequencial, né? Se você está nesse novo modelo da economia exponencial, né? Então você tem algumas variáveis que você tem que amarrar. Aí você traz para nós a questão da definição da startup, né? Você foi muito preciso nisso. Eu achei muito legal. Eu queria pedir para o Rafa, bota aí o questionário, né, para a gente começar já a avaliar, mas eu achei muito bom. Cláudia, quer falar alguma coisa? Já foi colocado o questionário. Já botou aqui? Mas eu mando de novo. Fala, Cláudia. A Cláudia está louca para falar e para dizer assim, eu não disse, pessoal, eu não falei para vocês. Mas eu já estou dizendo isso aqui. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu acho que eu estava falando, né, que o Cris trouxe, é que tanto as startups, os empreendedores, quanto os investidores, eles passam por momentos de romantismo. Então, lá atrás, tinha aquela história que eu vou botar dinheiro em qualquer startup e vou ficar rico, e os sem noção. Eu cheguei a receber ligação, Cris, eu estou a fim de ficar rico, eu quero montar uma startup. Eu, de quê? Não sei, mas eu vou ficar qualquer rico. Qualquer coisa tá bom, né? Esse é o cara que cai em golpe, né? Quer ficar dançando, né? Pois é.
E o que tem acontecido com o mercado... Aí depois passou a fase de realmente o pessoal achar que, puxa, qualquer investidor que entrar está ótimo. Hoje em dia, as startups estão segurando seu equity, Então, estão entendendo, com certeza. com amor e carinho. E aí eu trago uma coisa, não sei qual a opinião do Cris, mas primeira rodada não passar de um equity de 8%, mais do que isso já acaba com o seu cap table. E outra coisa também, que o Cris não chegou a comentar aí, que eu acho importante. Do mesmo jeito que a gente faz o due diligence que eles fazem da gente, a gente também tem que fazer do investidor. Porque uma questão que, de um modo geral, no mundo inteiro, a questão da lavagem de dinheiro, a questão do dinheiro sujo existe. E se você faz uma primeira rodada com um dinheiro sujo, a segunda rodada não vem. Pode complicar demais, né? Pode complicar. Então, são algumas coisas que eu acho que, nesse discurso aqui não romântico que o Cris trouxe, que eu fico muito feliz, não é que eu seja negativista, não, gente. Quem me conhece sabe que eu sou super positiva. Mas eu acho que é interessante a gente enxergar o mercado sem romantismo. Você está ocupado? Isso, até do jeito que é, e principalmente assim, usar os instrumentos jurídicos corretos, né? Porque o pessoal, por exemplo, vai e coloca o investidor no contrato social, aí dançou, né? Então tem, né, a hora que vocês forem captar, tem instrumentos jurídicos adequados, que com certeza não é... Cara, startup é um bicho muito doido, né? Porque e justamente o que torna ele um bicho muito doido é o aspecto financeiro, né? E esse é o ponto que eu sempre falo. E assim, não é nem, como você disse, né, Cláudio, não é a questão de ser negativo, é a questão de ser real. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é conto de fadas, tá? E no final vocês estão, sabe aquela história? Você pode não gostar do Windows, mas se você é um sistema que está dentro do Windows, você tem duas opções: ou aceitar o sistema ou dar tela azul. E vocês, felizmente ou infelizmente, estão rodando sobre um sistema financeiro. E o sistema financeiro é sobre números. Ninguém quer saber se a sua intenção é essa ou aquela, desde que não ilegal, claro. Mas, cara, ninguém quer saber. É entrar um número aqui e sair aqui. Tá? Porque fazer o bem, etc., é para os religiosos, etc. Fazer filantropia é para filantropos. Investir em pesquisa e desenvolvimento é para o Ministério de Ciências e Tecnologia. O investidor quer dinheiro. E se você se meteu nessa, tem que entregar. Nessa história, eu gosto de brincar qual é a proposta de valor da sua startup para o investidor. É os múltiplos que você consegue devolver para ele. Então, você tem que tratar o investidor como um persona. Do mesmo jeito que você analisa o seu cliente, né, como qual é a persona, você também tem que estudar o seu investidor como persona. E qual é a proposta de valor? É o múltiplo que você consegue trazer para ele. Nada mais do que isso. E você sabe uma coisa engraçada? O pessoal até tira sarro de mim. Todos os investidores, às vezes, a gente brinca, né? Eu falo, cara, você vende startup, parece que você está vendendo carro usado. Que eu falo, ó, isso aqui aconteceu isso, mas se você der uma acertadinha aqui, dá para você vender ali. Cara, parece que eu peguei um carro num leilão, pintei ele e vendi. E é assim mesmo, cara. Ô, Cris, olha só, estamos chegando no final aqui do nosso encontro, né? Parabéns aí pela sua fala, né? Eu acho que você traz uns conceitos legais, né? Essa ideia do carro usado foi genial. Eu acho que você trouxe para nós, colocando o pé na realidade aí, né? O que efetivamente esse mundo dos investidores, o que ele está procurando, né? Então, você separou o joio do trigo. Você tem aí agora as suas últimas palavras e depois eu passo para o Neme fazer o fechamento aí. Maravilha, pessoal. Então, assim, primeiro agradecer o convite aí dos amigos, né? Então, toda a oportunidade que eu tenho aí para apresentar essas ideias aí, eu sempre aceito aí com muito prazer. E a ideia é essa: hoje, todo mundo que está aqui empreendendo em startup, vocês estão no melhor momento histórico para fazer isso. Tá? Então, não deem ouvidos a qualquer um. Tá? Tem muita gente que, óbvio, notícia ruim é o que vende. Tá? Mas vocês precisam fazer exercício de uma coisa básica que eu acredito, pelo menos eu faço votos que vocês tenham aprendido até a 7ª série, que é a interpretação de texto. Tá? Interpretar, ouvir,
não só absorver, tá? Porque isso aí qualquer chat GPT faz, tá? Vocês são humanos, então façam jus a essas células que estão aí funcionando ainda, enquanto elas funcionam, tá? E basicamente é isso, vocês estão no melhor momento, não acreditem em qualquer besteira, tá? O mundo é real, só que, cara, isso é muito bom, vocês estão numa situação boa, só não fazer besteira. Sigam as coisas direitinho, acessem, que não tem romantismo nenhum, porque isso é negócio, tá? Não é parentesco, não é nada. Tá? Então, se vocês fizerem direitinho, cada um nessa sala aqui vai se dar muito bem, tá? Inclusive todos os amigos. E esse é o recado que eu quero deixar. Amanhã acorde feliz e trabalhe direitinho. É só isso que precisa. Maravilha, Cris. Estou sentindo que a Cláudia quer fazer uma fala final. Não, só realmente parabéns aí ao Cris e parabéns para o Fernando pelo convite aí para o Cris. E eu gostei bastante. O André, eu acho que tem mais uma pergunta. Fala, André, estamos fechando no finalmente. O que você vai perguntar assim que não vai deixar nem o Cris dormir? Eu só estava aplaudindo só. Eu não levantei a mãozinha, não, só estava aplaudindo. Legal, André. Aí eu Muito passo, bom, né? parabéns aí, foi ótimo. Valeu. E até uma dica final, cara, vocês podem me procurar no LinkedIn, eu respondo todo mundo, tá? Sou eu, não sou um bot. No meu WhatsApp é um bot, mas no LinkedIn eu respondo todo mundo, viu? Legal. Rafa, quer fazer suas considerações finais? Não, toca o barco. Eu ia checar se tinha mais alguém para fazer uma pergunta, mas como a gente já está fechando, só agradecer ao Cris e bora lá. Valeu. Agora está na mão do nosso coordenador maravilhoso, o Neme. Você é brincalhão. Mas, Cris, queria agradecer muito, realmente, o que você trouxe, tá certo? Esse foco, que não é exatamente o foco que todo mundo trabalha, tá certo? A forma de olhar as coisas, a forma de olhar o equity. Isso é fundamental, é sensacional e é algo que, penso, a gente vai ter que repetir muito aí pela frente. E agradeço muito e agradeço a todos a participação e a todos da equipe que participaram de uma maneira brilhante aqui. Gostei muito de tudo. Um abraço a todos. Cris, muito obrigado. Muito obrigado, porque sua posição marca muito o nosso trabalho. Legal, né? Só mandei o LinkedIn do Cris aqui no chat, então o pessoal pode acessar o perfil dele lá. Pessoal, quando procurar o Cris, ele tem uma comunidade muito rica, onde tem lá os debates que a gente faz, que se chama Caramelo Valley Brasil. Isso, que é os caramelos. Tá, é no WhatsApp, né? Então pede para entrar no Caramelo Valley Brasil. Isso, pede lá que eu mando o link. Inclusive, eu tenho mandado o link no inbox justamente para não virar baderna, né? Então, a gente traz... Lógico que todo mundo é bem-vindo, né? Mas agora a gente está tendo que controlar um pouquinho mais, mas todo mundo está aqui super bem-vindo, hein? Legal, então. Pessoal, obrigado. Estamos terminando. Maravilha. Tivemos uma audiência de quase 30 pessoas. E aí, pessoal? Ótimo. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Obrigado. Fechou, professor Tais. Eu tenho que pegar o nome do personagem. Professor Tibúrcio. Que isso, Rafael? Vocês não sabiam dessa, não? Não, o Fernando é o professor Tibúrcio. Olha só, Neme, se ele tiver, se isso for ofensa, me avisa que eu vou mandar processar ele. Quem é o professor Tibúrcio? Eu vou te mandar a Eu foto. não sei. Nós aqui não sabemos, Rafael, não faz parte. Não, vocês sabem, vocês só não se lembram. Olha aí, eu mandei a foto. Não vem? Dá para compartilhar. Não está aparecendo, não. Agora está. Olha lá. Porra, Neme, faz uma
Alguém aqui dá a forra para a gente. Não, Rafael, alguém É uma perturba a gente repressão. toda. Eu me senti ofendido, Rafael cara. está contratado para Ofendido? fazer, Olha lá. para Olha fazer que o ele fala que eu contraponto pareço. do Fernando, que perturba a gente. Eu vou fazer um print dessa tela e vou mostrar para minha esposa. Olha só o que o cara falou que eu pareço. E se ela achar o cara mais bonito do que Não, você? não, e pior você que quer Cara, ver? mas Cláudia. esse personagem é clássico. Mora nos Se ela nossos gostar, né? corações, Se ela gostar, fez vai ser. parte da minha infância. Agora, Cláudia, Tá ele Oi. traz uma linguagem muito Sonho de similar ao que você vem infância. falando, hein? Sonho de infância. É porque do vocês Rafael. nunca É. viram a minha palestra de relacionamento com o investidor, mas eu fiquei muito feliz mesmo, Fernando, porque me incomoda muito o pessoal que fala e que vem falar é a linguagem romântica. E ele trouxe a linguagem realmente direta do que é o dia a dia. Só não gostei muito da definição dele de startup, porque ali ele dá uma ideia de que você monta um negócio para vender imediatamente, e que eu acho que não necessariamente é isso, entendeu? Mas no isso resto, é que eu levantei naquela hora. Tá certo? Quer dizer, o objetivo, o sonho, o desenho da startup. O objetivo é fazer algo para levar para o investidor e vender. sim, É esse o objetivo. só E não ele coloca compactua, fortemente como sendo assim. sim. Exatamente. Eu compactuo curti com também. esse conceito. Também Então, curti. Eu gostei mais do debate do que da exposição inicial. Acho que na exposição inicial estava muito se Porque eu demorando acho que muito em termos básicos. então, ele já foi muito para a questão do M&M, para IPO, e eu Isso. até estava discutindo aqui com o Suzine, que eu estava sacaneando o Suzine, que estava aqui também, e aí o Suzine, mas isso é básico do mercado financeiro, o que ele está falando é básico. Eu falei, Suzine, porque você é do mercado financeiro. Agora, tenho certeza que metade da galera não está entendendo nada do que ele está falando. E aí o Fernando Não, mas eu não digo nem interrompeu e dele não desceu. fazer, né? Acho que ele não fazer, mas acho que foi meia hora, né? Eu contei no relógio. Foram Então, mas meia é um hora de assunto que é introdução. profundo para a galera olha só, que não tem tudo isso conhecimento. aqui está sendo gravado. Ih, caramba! Peraí. Depois eu corto. Então, Paulo. isso aí tem que ser editado. Eu